VILG11 e VINO11, vale a pena investir nesses fundos imobiliários? Eles já se recuperaram da queda que aconteceu em 2022? São dois fundos que a alavancagem preocupa? Hoje a gente vai analisar e entender um pouco mais desses dois fundos imobiliários da Vinci. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o VILG11 e o VINO11. Então, vamos deixar de enrolação, se inscreve e vamos começar. Eu vou começar primeiro com o VILG11, porque ele é em relação ao patrimonial, ele é bem maior que o Vino. Então vale mais a pena a gente começar por ele. E eu também vou fazer alguns comentários macroeconômicos com vocês. Bom, começando aqui, ele é um fundo lá de 2018, então relativamente novo, mas também não tão velho. Uma coisa que eu achei bem interessante desse fundo é em relação à taxa de administração, e ela vai variando de acordo com o patrimonial do fundo. Então, cada vez que o patrimonial do fundo vai aumentando, a taxa de administração vai diminuindo. Então hoje ela está em 0,75. Então assim, é uma taxa que eu considero bem pequenininha comparada a outros fundos, e comparada até mesmo ao Vino, que vocês vão estar vendo isso. A taxa de performance, aquele que é sempre comentário que eu não gosto, mas está aqui 20% do que o exceder o IPCA mais 6. E vamos lá para os destaques desse mês. O primeiro destaque é a nova alocação do Fernão Dias Business Park. A alocação vai ocupar aí cerca de 10 mil metros quadrados, o que equivale a 2 módulos do fundo. E essa locação vai ter um prazo de 60 meses, com vencimento lá em julho de 2028. Então, um contrato de locação bem longo, muito interessante para o fundo. Também tivemos a inauguração do Castelo 57 BP. Então, foi inaugurado, né, o Castelo 57 Business Park, no qual ele possui possui um ABL de 61 mil metros quadrados, então relativamente grande. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E a rentabilidade bruta no mês do fundo é um total de 14,4%, uma boa rentabilidade. Representa 9,7 pontos percentuais acima do retorno do IFIX. Então, o VILG aí se mostrando bem estável e crescente. Aqui nós chegamos numa parte muito importante, que são os comentários do gestor. Um cenário internacional, a gente pode começar falando aí que o Fed vem anunciando o ritmo de redução da taxa de juros. Então, e aqui a gente chega nos comentários do gestor. Eu já raramente paro em cenários macros, mas agora já faz tempo que eu não paro, vamos comentar um pouquinho. O gestor vem falando um pouco do cenário internacional, e aí ele comenta aqui que o Fed anunciou uma redução no ritmo do aumento da taxa de juros americana. Isso mostra que já essa redução, a gente está chegando ao fim do aumento da taxa de juros americana. Isso abre margem para muita coisa. Principalmente no Brasil, a gente pode sim ter o Banco Central reduzindo a taxa de juros, porque quando a gente tem o Fed segurando e até diminuindo, o Brasil pode reduzir de uma maneira mais tranquila. Assim não vai ter não vai afetar tanto a moeda e tudo mais. Eles também comentam que a inflação americana pode mostrar uma queda significativa no segundo semestre. Então a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser. E aqui ele já chega para a parte brasileira. Dois fatores vêm afetando o mercado brasileiro. O primeiro foi a aprovação do arcabouço fiscal. Todo mundo sabe que o arcabouço não ficou perfeito, porém ele ficou melhor do que a gente esperava. A gente não esperava nada e entregou até um pouquinho mais do que a gente esperava. Então isso para o mercado, você tem que entender uma coisa. A gente está falando de mercado, ele sempre vai ser pessimista, principalmente no Brasil. Só que como teve uma entrega de algo que não era esperado, uma melhorinha até mais, isso tornou algo positivo. Por mais que talvez num cenário diferente não seria tanto. E quem fala, embora a versão seja mais fraca do que a aprovada no governo Temer, ela é muito mais rígida que o mercado imaginava ser possível no governo do PT. Então, o fato de ter saído dessa expectativa foi o que trouxe de positivo pra gente. E o segundo fator é o saldo expressivo da balança comercial favorável. Hoje a gente tem uma balança comercial favorável de cerca de 75 bilhões de dólares. E o que é uma balança comercial favorável? De maneira bem simplista é você vender mais produtos para fora do que você compra. E esse saldo de compra e venda do Brasil hoje está em 75 bilhões de dólares. Quando a gente compara aí com 2022, era de cerca de 50 bilhões de dólares. Isso favorece muito o crescimento de um país, porque a gente tem mais dólar entrando na economia do que saindo. Isso torna a galera com mais poder de compra. E aí eles comentam que esse cenário fez positivo, fez com que o Banco Central avisasse na última aula do Copom que a maioria do comitê já tem confiança para começar de maneira parcimoniosa um ciclo de queda dos juros em agosto. Então, provavelmente em agosto, talvez algo que só se acontecer algo totalmente fora da curva, a gente vai ter o começo da queda de juros. E aqui a gente começa, né, com o novo contrato de locação do Fernão Dias Business Parks, o que eu falei para vocês. Aqui mostra os módulos, né, módulos 4 e 5, 10 mil metros quadrados. E agora com essa nova locação, o empreendimento está 100% alocado. Então 100% de ocupação, muito bom para o fundo.
E a inauguração do Castelo 57 Business Park, comento aqui, né, 61 mil metros quadrados, e o fundo tem uma participação de 80% nesse imóvel. É um empreendimento que está a cerca de 60 km da cidade de São Paulo e está às margens da rodovia Castelo Branco. Para quem mora em São Paulo, na região, sabe que a Castelo Branco é uma das rodovias mais importantes aí do estado de São Paulo, liga diversas cidades. E também comento aqui que o vendedor do imóvel vai manter o prêmio de locação mensal no período de 24 meses, com base no mesmo cap rate de 8,5%. Então, e eles falam que em conjunto com outro locatário, eles já estão dando as visitas de potencial locatário. E eu acho que lá para o mês que vem, até 2, 3 meses no máximo, esse galpão aí já vai estar alocado. E a localização é muito boa, então raramente vai ficar desalocado. Aqui são as fotos do ativo, o ativo bem novinho. Olha para vocês verem como que é bonito lá dentro, bem organizado. Então, assim, galpão novo raramente fica desocupado. Aqui a gente pode falar um pouquinho da DRE do fundo. Gerou 79, mas com resultado financeiro, taxa de administração, outras receitas, despesas e tudo mais, sobrou 60 centavos. Então o fundo perdendo aí 19 centavos só de gasto. Então o fundo já sobrou aí com 60 centavos, distribuiu 70, utilizou um pouco de reserva. Então o fundo agora com 34 centavos de reserva. E aqui a estimativa de distribuição vai manter até setembro esse valor de R$ 72,65. Se o fundo conseguir aumentar essa receita, ou vender algum imóvel, sei lá, fazer qualquer coisa, essa receita deve cair sim, aí de um patamar de deve ficar entre 70 e 60 centavos o patamar, acredito eu. A rentabilidade do fundo vem vencendo aí o CDI com tranquilidade, o IFIX também vem vencendo, por mais que teve aquela queda, chegou até a perder para o CDI há algum tempo, já se recuperou bem o fundo. Aqui a carteira do fundo que eu queria destacar com vocês é as obrigações financeiras, muita alavancagem, 273 milhões. Porém, um lado positivo é que o fundo aí tem 83 milhões em caixa, vamos dizer assim. Quando a gente olha o cronograma de pagamento das obrigações, a gente vê para esse ano e para o ano que vem, com o que o fundo tem em caixa, ele está bem tranquilo. Então assim, com essa cota se recuperando e tudo mais, o fundo consegue emitir, consegue resolver as situações da alavancagem. Então, para esse ano e ano que vem, tá bem tranquilo e ainda consegue se manter estável. Aqui os indicadores operacionais, a gente vê que o VILG tá bem acima do mercado em relação à receita de aluguel. Taxa de ocupação tá um pouquinho baixa, 88,5, 88,2 na verdade. Então, assim, quase 12% de vacância, é uma relativamente alta. A inadimplência tá negativa, isso é muito bom. E aqui a gente chega no portfólio. O maior locatório é a Tokstok, seguida do Grupo Magazine Luiza. Então, assim, aqui é um ponto de atenção que é aquela questão do varejo, de estar ali. Sempre é um mercado mais arriscado, principalmente agora com a taxa de juros alta. O pessoal consome menos e são empresas que já estão passando por alguns problemas, então vale a pena ficar de olho nessa situação desses dois fundos. De resto, é bem pulverizado. A gente tem nos outros 36% que restam em Mercado Livre, Fast Shop, são várias empresas muito grandes. Os contratos, a maioria dos contratos são típicos. O segmento de atuação, principalmente é o e-commerce, com 36%, e o estado é bem diversificado. Então tem Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, pequena participação no Rio de Janeiro, então bem diversificado o fundo. Quando a gente olha os imóveis, são todos aqui. A gente tem muita presença em Minas e São Paulo, são os dois polos logísticos aí bem fortes do Brasil. A gente já tem lá no Pará, muito importante também a localização, para você conseguir atingir a região norte ali toda. Lá em Pernambuco também, a gente tem o XPLG lá presente, então Pernambuco, já falei em outros vídeos, é uma excelente localidade para você atingir o Nordeste ali. E lá em Rio Grande do Sul, então bem diversificado, imóveis dos 5 estados do Brasil. Aqui o vault mínimo, aí cerca de 4, médio, né, 4,3 anos. O vencimento dos contratos, a maioria aí para depois de 2026. Para esse ano a gente tem 3% só, relativamente baixo. Mês de renovação, a gente tem aí agosto com 8% de renovação. E o mês forte vai ser setembro, vamos aguardar para ver como vai ser. Contratos são todos renovados aí no IPCA. E aqui o portfólio do fundo, ele vem mostrando todos os imóveis. A gente vê que são bem localizados e tudo mais. Isso aqui é uma parte importante. Acho interessante, ele mostra a localização no mapa. Então assim, ó, Extrema, Minas Gerais, 100 km de São Paulo. Tem o Parque Logístico Osasco também muito presente. Então assim, é algo que eu acho que outros fundos deveriam mostrar, né? Ó, a gente tá localizado aqui, olha a distância, olha em qual a gente tá. Isso aqui é muito importante para quando o cotista vai olhar e vai entender se ele vai comprar ou não o fundo imobiliário, principalmente logística. São todos muito presentes, ó. A gente tem o Airport Tal aqui em Guarulhos, ó, perto do aeroporto, praticamente do lado do centro de São Paulo. Bem próximo à rodovia Presidente Dutra, uma importante rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.
Aí também tem lá em Belém, olha só, tá um pouquinho distante de Belém, porém fica na beira da BR, uma boa localização, então aqui já chega, já consegue distribuir rapidamente. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no VILG, tá custando cerca de R$ 108, seu dividend yield de 7,71%, o fundo vem se recuperando, olha, custava 84 lá no passado. Lá em março e agora ó, chega no 107. Tá quase recuperando aí seu valor patrimonial. Então 4% descontado, a patrimonial tá em R$ 111. Mas a gente não pode olhar patrimonial em fundos de tijolos, sempre lembrar isso. E é sempre tem um deságio em relação à negociação. Às vezes esse patrimonial vale muito mais, mas a gente tira um pouquinho como base. E aí o fundo atingindo isso já consegue emitir e vai entrar mais dinheiro, isso é muito... 158 mil cotistas, 70 centavos de rendimento. E aí a gente espera para ver como é que vai ser os próximos meses em relação ao pagamento de dividendos. E agora a gente chega no Vino, vamos dizer assim, que é o mais problemático assim dos fundos da Vinci, mas isso é por causa de uma alavancagem que eles fizeram para adquirir um imóvel que eu vou comentar lá embaixo com você. O fundo começou lá em 2019, a taxa de administração dele é bem mais alta que o VILG, poderia ser mais baixa. A taxa de performance é da mesma maneira, IPCA mais 6, o que exceder isso. E aqui eles comentam algumas coisas. Rentabilidade da cota no mês, teve um retorno aí de 6,2%. Contraste, todos com vencimento após 2027, então 73% é acima de 2027. E os contratos, a gente está aí com mais de 71% de contratos atípicos, muito bom pra gente. Comentários do gestor, vou passar o mesmo do Vino, do VILG. Aqui eles comentam um pouquinho em relação a uma reforma que teve em um imóvel. A locatária, a Cardel Corporate, fez uma obra lá de reforma, transformando em empreendimento. Pode ver que ficou bem bonitinho. Isso agrega muito valor ao imóvel. Aqui, dando uma olhada na DRE do fundo, o fundo está gerando aí 54 centavos. A gente tira de resultado financeiro 19 centavos, que eu julgo que é algo muito alto. Taxa de administração 0,04. E aí torna o resultado de 30 centavos. Então o fundo perde praticamente 20 centavos aí só de alavancagem. É algo muito complicado que a gente está passando por esse fundo. E aí sobrou tudo 0,29 para o cotista e distribuíram um pouquinho mais, 31 centavos, porque está com um pouco de reserva. Cerca de 28 centavos. A distribuição vem sendo essa média de 31 centavos e até dezembro eles vão manter entre 29 centavos e 33 centavos. A rentabilidade, o Vino vem sofrendo muito e acaba perdendo para o CDI, principalmente que a gente teve dois períodos aí que, para quem começou a investir lá antes de 2020 nos fundos imobiliários, tomou um pouquinho de prejuízo, vamos dizer assim. Porque a gente olha aqui, a gente teve o período da pandemia que teve aquela queda, e aí os fundos demoraram demais para se recuperar, até se recuperaram, e aí a gente passou por aquele momento ali de 2022, que estava todo mundo indeciso, com medo do mercado, e aí o fundo novamente teve essa queda. E vamos ver se ele consegue se recuperar. Mas assim, a alavancagem vem batendo bastante nesse fundo e eu vou comentar um pouco mais. E aí, quando a gente chega, o fundo tem cerca de 521 milhões em alavancagem. Tudo isso, basicamente, uma boa parte disso é por causa da alavancagem que eles fizeram para adquirir o imóvel da Globo lá em São Paulo. Algo que saiu totalmente da ideia do fundo e não trouxe um retorno financeiro tão bom. E isso vem batendo cada vez mais no fundo. E aqui eles comentam que o fundo exerceu uma opção de levantar 15 milhões adicionais referente ao Crivino. Isso não vai influenciar quase nada para adquirir mais caixa. E aí, dessas 521 milhões de obrigações, 40 milhões não apresentam vencimento em até 12 meses. Então assim, o fundo vem passando por uma situação muito complicada. E o principal é esse da sede da Globo aí. São mais de 366 milhões só de alavancagem para estar adquirindo um imóvel. Não tá dando o retorno que podia estar dando, né? A gente não esperava isso. E aí, quando a gente olha as obrigações, a gente vê que para esse ano são cerca de 40 milhões. Lá pro ano que vem são mais 86 milhões. 2025, cerca de 80 milhões de novo. Então é muito dinheiro rolando para um fundo que vem sofrendo muito. Então assim, não vai conseguir emitir no curto prazo. Provavelmente uma solução rápida e fácil é vender esse imóvel da Globo. Fala assim, não, a gente errou, vamos vender, porque acaba impactando muito o fundo no resultado. Então assim, foi um erro da Vinci. Isso torna o fundo pouco atrativo. Ninguém vai querer entrar num fundo que tá com uma alavancagem gigantesca. E aqui, quando a gente olha alguns indicadores, como aluguel médio, o Vino vem perdendo para o mercado. A taxa de ocupação também vem. Tem mais de 25% aí de desocupação. Então, uma taxa de ocupação muito baixinha, na inadimplência pelo menos é zero. E aqui o portfólio, a Globo, ó, representando aí quase 40% do portfólio. Eu acho que foi algo que eles perderam a mão. Se tivesse mantido com os imóveis que já tinha, era muito mais tranquilo. O fundo ia estar encaminhando devagar, então foi um erro que a gestão cometeu aqui. Contratos,
maioria atípicos. Segmentos, né? Tem comunicação, porque a Globo está muito presente. A gente tem financeiro, construção, então vários imóveis corporativos aí. Lote, a maioria 8.1. Esse ano quase não tem vencimento de contrato. Revisional, 2023 não tem. E aí a gente tem 16% aí que já possui o direito de fazer o revisional. Mês de renovação, agosto não tem nenhum, setembro também não. A idade dos ativos, acima de 5 anos, a maioria. E o tipo de participação, 98% dos imóveis do fundo tem controle. Aqui são mostras dos imóveis do RJ, tem um lá no Leblon. Então, uma localização até que relativamente boa, mas Rio de Janeiro tá bem fraco assim para imóvel corporativo. E aqui em São Paulo, né, são boas localizações, a gente tem lá no Alphaville, tem ali Jardins, na Paulista também, Pinheiros. São imóveis relativamente bons também. O grande erro desse fundo foi estar comprando a sede da Rede Globo, algo que afetou muito negativamente o fundo. Vocês sabem que eu não gosto muito de alavancagem, eu acho que a alavancagem tem que ser feita de uma forma controlada e tudo mais. E aqui é um valor muito alto de alavancagem para um fundo que era relativamente... O resultado da Globo não trouxe o que o fundo esperava que ia trazer, e isso é assim um tiro que saiu pela culatra. Vamos passar rapidamente pelos indicadores do fundo. Esse vídeo já está ficando bem longo. Então o fundo está custando cerca de R$ 47,00. Dividend yield na casa dos 8%. Tá com a relativamente valorização nos últimos 12 meses. Mas a gente vê assim que é um fundo que entra lá no IPO, tá aí amargando um grande prejuízo. Então, bem descotado em relação ao patrimonial, 0,87, patrimônio 900 milhões, então assim, a gente vê que a alavancagem está muito presente. Um desconto de 122 mil e o rendimento vem sendo pago a esse aí mesmo. Vamos ver, né, como é que vai ser lá pro ano que vem. O fundo aí tem que, para mim, ele tem que tentar se livrar aí desse imóvel da Rede Globo. E aqui algo que eu tô tentando trazer para vocês recorrentemente é o gráfico de rentabilidade. A gente vai comparando a rentabilidade dos fundos que eu trago aqui. Dessa vez a gente vai dar uma olhada. Mas assim, a gente vê que Vino e VILG vem passando por um problema de rentabilidade. São fundos que lá no início renderam bastante. Porém, quem tá desde lá do IPO vem sofrendo um pouco, vem amargando. Quem entrou ali em 2023 tá com a rentabilidade muito boa acumulada. E assim, agora é aguardar para ver como que vai ser a recuperação desses fundos. A gente tem o Vino aí com a rentabilidade desde o seu IPO de menos 0,86. Então, quem entrou lá no IPO com a desvalorização das cotas e os dividendos, acaba que ainda não recuperou totalmente o valor. E a gente tem um VILG com a rentabilidade de 6,42%, e já vem recuperando um pouquinho do valor. Então assim, é aguardar para ver. Então, vamos ver se às vezes a gente tem um boom do mercado aí para o final do ano e esses fundos conseguem. O VILG já está um pouco recuperado e o Vino aí está quase se recuperando. Por fim, encerro esse vídeo aqui no VILG, que eu julgo que é melhor. Em relação aos dois fundos à vista, o VILG acaba sendo bem melhor que o Vino, principalmente por questão da alavancagem. Mas ainda são dois fundos que a gente tem que ficar de olho, porque são a mesma gestora, e se a gestora fez aquela loucura lá, o VILG, quem sabe ela não pode fazer uma loucura no VILG. Mas assim, Vino, se resolver o problema da Globo lá, vender aquele imóvel, que tá aquela alavancagem, que tá algumas outras, consegue sim se recuperar. E o VILG é manter o que está sendo feito, fazer os pagamentos. Agora com o fundo em breve alcançando o VP, fazendo uma emissão certinha no valor patrimonial, sem cobrar muitas taxas, ele com certeza vai conseguir quitar as alavancagens lá de 2025, 2026 e futuramente adquirir novos imóveis. Então para o futuro o VILG está muito bem encaminhado e o Vino precisam ser feitas muitas correções para conseguir se recuperar. Então espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí, deixa aí embaixo quais fundos vocês querem ver aqui. Me desculpe pelo vídeo mais longo, mas às vezes eu preciso falar mesmo, então espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!